Oi, eu sou a Gabriela, sou a responsável pelos encontros de redação. Mudamos de cenário porque eu acho que aqui eu fico parecendo menos uma assombração. A aula de hoje vai ser sobre introdução e a gente vai passar por todos os pontos, ou melhor, todas as partes que uma redação disserta argumentativa precisa ter. A primeira parte é introdução, a segunda é desenvolvimento, a terceira é conclusão. Parte 1 e a parte de hoje é sobre introdução. Então, vou parar de enrolar e ir para os slides. Qual que é a estrutura de uma dissertação argumentativa? Ela é dividida em 3 partes, como já dissemos. Então, a primeira parte é a introdução, a segunda parte é o desenvolvimento e a terceira parte é a conclusão. As aulas serão focadas para a estrutura Enem, que é um pouco mais rígida que os demais vestibulares. A gente vai passar em 2 partes a conclusão, então primeiro falando sobre o modelo Enem, que tem a proposta de intervenção, e depois falar como funciona a conclusão de uma dissertação argumentativa nos outros vestibulares. Mas isso mais pra frente. Qual é a estrutura do Enem? Qual que é a estrutura dessa redação dissertação argumentativa? Eu não sei se vocês pararam, mas foi aparecendo um de cada vez. Não fui eu que fiz, veio com o slide, eu achei um barato. Mas enfim, qual que é essa estrutura? Então, o primeiro parágrafo, ou o que se aconselha, né? Você pode não querer seguir essa estrutura, mas o que se aconselha é que primeiro você inicie com a introdução, daí você faça 2 parágrafos com desenvolvimento, cada um abordando um argumento, e no fim, o 4º parágrafo, você coloca uma proposta de intervenção. Caso você queira, por exemplo, fazer 3 parágrafos, uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, pode. Ninguém tá te impedindo disso. Só tomar cuidado com a coesão, com a coerência, mas fora isso, fica à vontade. Pode também fazer 5 parágrafos, um de introdução, 3 de desenvolvimento e um de conclusão. A única coisa que você tem que se tentar é o número de linhas. Fora isso, tá tudo certo. Pode fazer quantos parágrafos quiser. Recomenda-se que faça esses 4. Então, introdução, desenvolvimento, outro de desenvolvimento e, por fim, um de conclusão. Sobre a introdução, que vai ser o foco da nossa aula, o que é a introdução? Qual que é o intuito dela? Então, ela apresenta a atualidade, por que a proposta daquele texto ele tem relevância e como ele se comporta dentro da sociedade atual. Então, qual que é a problemática dessa proposta nos dias de hoje? Claro, nos dias de hoje, começar uma introdução desse jeito é um pouco clichê. Então, recomenda-se que use outras estruturas. Mas a intenção, o que é para fazer é isso, você pegar a problemática, falar a importância dela, a problemática, o problema que aquela proposta está abordando, então mostrar tanto a importância deste tema, quanto como ela se relaciona com os dias de hoje, é isso. A introdução, ela é dividida em 2 partes. Quando a gente fala desse jeito, parece muito burocrático, muito rígido, mas é mais uma noção do que precisa ter numa introdução do que de fato uma rigidez. Caso você goste, fica à vontade, pode usar. Ah não, gosto de um jeito mais flexível, tenho o meu próprio jeito de escrever, fica à vontade. Isso aqui é um conselho, só pra gente passar por essa introdução e ficar mais claro o que de fato eu faço como introdução, né? O que eu olho pra ela e tenho que escrever, né? O que eu faço com ela? Enfim. A primeira parte de uma introdução, ela vai ser a contextualização. Então, você vai apresentar o tema. Ó, meu texto ele vai falar sobre isso. Como eu faço essa introdução? A gente pode começar ela falando sobre definindo o conceito, ou os principais conceitos, fazendo um percurso histórico, uma alusão histórica, ou falando sobre algum acontecimento que aconteceu, algum acontecimento recente ou não, pode ser introduzindo, contextualizando este tema e usando também uma bagagem que você já tem do vestibular. Então aqui você pode apresentar a competência 2. O Enem ele tem 5 competências, a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, mas a competência 2 ela foca na interdisciplinaridade, na formação, no repertório que o aluno tem. Então,
Ele sabe sobre este tema? Ele sabe sobre outros temas? Ele consegue relacionar? A competência 2 ela foca no seu conhecimento. E a contextualização é um dos pontos do texto que se apresenta. Depois que você contextualizou, então você pega o tema, aborda fazendo uma alusão, definindo um conceito que esteja nas palavras-chave dessa proposta. O que você faz? Depois da contextualização vem a explicitação da tese. O que é a tese? A tese é, por exemplo, é a sua opinião sobre aquele tema. Então, deixa eu pegar o tema da aula passada, que era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você vai falar a sua opinião, falar, não, a democratização não acontece, isso é ruim. Ou até poderia, né, a democratização não acontece, isso é bom. Não é legal, né? Mas mostrar a sua opinião, né? Então vamos ser mais diretas. Não seria legal falar que a democratização não acontece, isso é uma coisa ruim. Isso é uma coisa de gente babaca. Mas tudo bem, não tô chamando ninguém de babaca, ninguém é babaca. Todos nós aqui temos um... Ai, tô me enrolando, enfim. O que é a explicitação da tese? Vamos voltar ao que era de fato importante. É o recorte da realidade. Então, como você pega aquele tema, aquela realidade, aquele problema que você apresentou e mostra a sua opinião. Então, você vai observar esse tema e escrever como você interpreta ele, como algo positivo, como algo negativo. É contigo. A tese, mais dizendo agora com palavras formais, é um posicionamento sobre o tema. Então, essa é a minha opinião. É assim que eu vejo ou enxergo esta tese. Então, o que é importante pensar na tese é que ela vai ser o foco dos seus argumentos. Então, se eu tenho argumentos que criticam a ausência de democracia no acesso ao cinema no Brasil, eu vou apresentar argumentos que condizem com isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar argumentos que endossem a sua tese, que mostrem que sim, ela é uma opinião válida, que ela é uma visão de mundo que pode se encaixar, que faz sentido. Claro que sendo as redações de certas argumentativas em terceira pessoa, isso é, que você não vai falar eu acho, né? Você vai falar acredita-se, né? Em impessoalidade. Então, é a sua opinião sem o eu. Deixa o eu para outra hora. Para você entender qual que é a tese, é importante pensar por que esse assunto é um problema e por que eu enxergo esse assunto como um problema, sabe? A democratização é ruim. Por que eu acho que ela é ruim? Ou melhor, a democratização ou a ausência de democracia... me falei de novo. Então, a ausência de um acesso democrático no cinema é um problema. Por que eu acho isso? O porquê, esse motivo do qual eu acho isso ruim, errado, são os meus argumentos. É com esses argumentos que eu vou fundamentar, ou melhor, com esses motivos que eu vou utilizar como argumentos e depois desenvolvê-los, certo? No próximo tópico a gente vai falar mais sobre isso. E eu acho que eu tô ficando meio confusa, mas enfim. Então, tese é seu posicionamento sobre o tema. Os argumentos são como você vai comprová-los. Então, eu acho ruim, este é o motivo 1 de eu achar isso ruim, este é o motivo 2 de eu achar isso ruim. Outra coisa que é importante falar é que na hora que você for contextualizar, usando história, uma série que você goste, apresentando este tema com interdisciplinaridade, então, utilizando outra matéria, é importante que essa fonte ela seja verificável. O que isso quer dizer? É importante que essa alusão histórica, esse momento histórico que você se referiu, esse filme, essa série ou alguma pessoa, ela precisa existir e o corretor precisa ter acesso a essa pessoa. Então precisa ser uma figura pública, uma figura famosa. Infelizmente não posso falar o que o meu vizinho falou, por mais que seja interessante, o corretor não conhece. Então, vizinho foi só um exemplo, bem genérico, aliás. Nós já temos um vídeo aqui no canal do Cursinho Solidário
sobre tipos de introdução, então eu não vou me alongar neste tema. O que eu acho legal falar, ou melhor, só dar uma relembrada, são como que eu começo uma introdução usando uma narração não ficcional. O que é uma narração não ficcional? É quando eu pego, por exemplo, uma citação, uma frase de alguém famoso e inicio o meu texto deste modo. O que precisa pensar sobre isso? As frases, elas não podem ser clichês, elas podem ser, todo mundo usa essa frase, todo mundo usa essa frase, também vou usar ela. Não é legal, porque o corretor ele vai olhar e falar, nossa, isso aqui de novo, cansei. Então é legal trazer frases do seu repertório, frases que você concorde, que você, nossa, essa frase aqui é legal, eu gosto dessa frase, e que não seja tão clichê. O que também precisa pensar que essa frase, essa citação que você vai usar de alguém conhecido, ela precisa ter relação com o tema. Nossa, lembrei de uma frase super legal. Tem a ver com o tema? Não muito. Daí não é muito legal usar, né? Precisa ter essa coerência com o tema, essa relação com o tema. Outra coisa que é importante pensar, ou melhor, outra coisa que é legal lembrar é que, por exemplo, se eu uso Aristóteles, ou Sócrates, ou Platão, não sei porque eu foquei nos gregos, nos filósofos gregos, mas veio esses três na minha cabeça, eu vou ter um argumento de autoridade. Não sou eu que estou falando isso. Pô, Sócrates falou isso. Sócrates é uma pessoa reconhecida, uma pessoa que é visto com bons olhos, né? As pessoas reconhecem o conhecimento que ele trouxe. Então, é um argumento de autoridade. Você, poxa, eu tô afirmando isso, a minha redação tá afirmando isso, não tanto eu, mas a redação. E, não lembro das palavras exatas que o autor ou a pessoa que eu escolhi falou. Eu lembro da ideia do que ela falou, mas eu não lembro das palavras. Você pode fazer a citação de uma forma indireta. Então, o que você vai fazer? Você vai falar, segundo fulano de tal, tal coisa. Por exemplo, deixa eu pensar numa frase que eu conheço. Agora eu tô com pressão. Mas... Ai, socorro. Por exemplo, segundo Guimarães Rosas, se eu não fosse eu mesma, não teria, o que seria de mim? Eu não seria nada. É mais ou menos essa frase, mais ou menos essa ideia, porque foi improviso. Mas você vai colocar o nome da pessoa e o que ela quis dizer, não as palavras exatas. Se você lembrar das palavras exatas, ótimo. Parênteses, não. Aspas, errei, aspas, e coloca a frase. Se não, forma indireta. É da tua escolha. Outra coisa que é legal pensar é que pode ser uma narração ficcional. Como é que eu começo a minha redação com uma narração ficcional? Escolhendo uma série, um filme, um documentário, um programa de TV que eu assisti e relacionando ele com o meu tema. A vida imita a arte imita a vida, então dá pra usar, né? Ninguém tá te impedindo, fica à vontade. Também posso fazer uma comparação. Aqui eu também vou chamar outra atenção. Mas a comparação ela pode ser feita com outro país, com outra época, com outra civilização, com algum momento histórico. Mas é importante pensar não em, tal país é melhor e por isso a gente devia seguir o modelo dele. Não, tal modelo, ele é interessante, ele é importante, ele se relaciona com o meu tema. E por isso eu acho importante fazer esse paralelo com o Brasil. Não tanto focar em, quem é melhor, quem é pior, mas, poxa, isso aqui foi eficiente nesse país. Será que poderia ser eficiente? Se você achar que sim, você defende que sim. Se você achar que não, você defende que não. Mas é importante valorizar muito mais a troca de ideias, de experiências, de propostas, do que, de fato, algo, sabe? Este país, essa época, essa civilização. Mas sim, o que pode trazer de bom, o que pode acrescentar nos dias de hoje. Legal pensar também que são características distintas, né? O Brasil ele tem uma realidade, outro país vai ter outra época vai ter outra. E então é importante pensar também nas diferenças, para que elas não sejam. Para que o seu argumento ainda seja válido. Já me enrolei até demais. Daí teremos o nosso exemplo para tentar deixar isso mais claro. Eu escolhi o Enem 2000, uma redação nota 1000. Não peguei o nome da pessoa. Vou colocar embaixo o nome da pessoa e onde vocês podem ter acesso a essa redação.
mas eu peguei uma redação nota 1000 do Enem 2017, desafios na formação educacional de surdos no Brasil. O único motivo de estar no segundo slide e não no primeiro é porque eu não achei espaço. Mas enfim, isso é outra história. Não tem título. No Enem o título não é obrigatório. Farei a leitura com vocês para tentar exemplificar. Então vamos lá. Fiquei nervosa agora. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morra acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Opa! Ai! Pera um pouco. Nossa, lembrei disso só agora, gente. Ai, não vai dar pra fazer. Eu ia aumentar o tamanho da minha seta pra eu conseguir apontar na onde eu tô lendo. Eu esqueci. A próxima aula eu prometo que eu faço isso. Desculpa. Mas voltando, eu tô na parte roxinha mais clara. Ordinariamente, este mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Neste contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então vamos destrinchar, separar em partes esta introdução. Isso aqui é um parágrafo da redação. A redação tinha 4 parágrafos. Na aula de hoje a gente só vai ver esse. Mas o que está na parte roxa escura? Na parte roxa escura está a contextualização. O aluno, agora eu não sei, ele utilizou da mitologia grega para fazer uma relação com os desafios que os alunos surdos encontram dentro do sistema educacional brasileiro. E como ele fez essa relação do Brasil com a mitologia? Ele fez, nessa parte roxinha mais clara, ao dizer que a trajetória destes alunos se assemelham com a de Sísifo. Espero estar falando o nome deste cara certo. Quando eles encontram dificuldades no acesso, no direito à educação. Então, eles apresentam dificuldades, eles apresentam algo que separa eles de uma educação com qualidade que eles têm direito. Então, do mesmo jeito que Sísifo todo dia tinha que fazer o mesmo trajeto, todo dia com os mesmos desafios para levar a pedra até em cima do rochedo, os alunos todo dia enfrentam os mesmos desafios para conseguir atingir uma educação de qualidade e de direito. Como ele explicitou a tese dele? Ele explicitou a tese dele em rosa. Em rosa não, né? Eu coloquei em rosa. Ele explicitou e tá em rosa. Então ele falou que neste contexto dos brasileiros que enfrentam esses desafios, não há dúvida que a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil. Aqui ele usou até palavras-chave da proposta. Então ele usou formação educacional, desafio no Brasil e surdos. Agora a gente vai pegar a parte de preto e reparar no que ele fez. Eu só aumentei, então aqui do neste contexto até a sociedade foi parar neste outro slide. Então, neste contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, essa é a tese dele, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, em roxo claro, ele colocou o argumento 1, e em roxo escuro, ele colocou o argumento 2 dele. Qual é o argumento 1? É a negligência governamental. E qual é o preconceito? Não. Qual que é o argumento 2? O preconceito da sociedade. Então, quais são estes desafios?
Por que esses desafios ocorrem? Porque esses brasileiros enfrentam esses obstáculos? Um, por conta da negligência governamental e dois, por causa do preconceito da sociedade. Não vou me estender mais, a aula de hoje foi essa. Eu prometo que elas melhorarão e espero que esteja sendo produtivo. Só esqueci. Aqui está o meu e-mail de contato, caso vocês queiram mandar redações, dúvidas, bater um papo, às vezes, né? Estou à sua disposição e eu tô pensando também em trazer algumas propostas, sem compromisso de fazer, mas para exercer a escrita, né? Exercitar a escrita. É isso, gente. Tchau, tchau. Beijo no coração. Até a próxima aula.